Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus se faça no coração de todos. Vamos convidá-los a elevar o nosso pensamento, a esquecer essas questões que têm nos envolvido da terra, procurando buscar Jesus para que possamos compreender melhor a nossa reencarnação. Convidamos a todos a entrar nesse circuito vibratório que a espiritualidade nos oferece nesta hora. E aqueles que tiverem maior dificuldade, mentalize a natureza, esse cenário divino que o Pai nos oferece para entrarmos em contato com Ele. Vamos ver hoje do capítulo 5º que estamos estudando, os bem-aventurados aflitos, o item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente, para se ver obrigado a procurar meios de vencer a dificuldade. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar a luta, em se não despertar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtudes. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixume com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá medo de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diversos é o que ocorre quando o homem impõe a si próprios sofrimentos para o alívio de seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas,
Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituídes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções, viver no isolamento, que utilidades tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o à vossa alma e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Amado Jesus, quanta luz, Mestre, nos envolve nesta manhã, pedindo ao Senhor que fortaleça aqueles que estão passando maiores dificuldades, que seu amor nos sustente, ampliando as nossas esperanças, dando-nos força e coragem, que tenhamos, Jesus, o bom ânimo para que possamos prosseguir nesta luta reída, que cada dia, cada vez mais, sentimos a grandiosidade do seu amor em nossos corações. E assim, Jesus, com esta imensa alegria, reconhecendo o seu amor nos corações de todos nós, é que nós te pedimos, se conosco, Jesus, que tenhamos um bom dia, um dia de trabalho, de confiança e de esperança. Obrigado, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho hoje vem para das provas voluntárias, aquelas que eu construo para mim mesmo. E geralmente essas provas voluntárias estão muito ligadas às questões dos nossos sentimentos. O Evangelho nos fala das provas voluntárias e o verdadeiro cilício. E ele pergunta, ele começa o Evangelho assim: perguntai se é lícito o homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta: é lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Amigos, todos nós estamos em provas, seja cada um naquilo que nos é oferecido, mas se nós tivermos fé, tivermos coragem, formos inteligentes, nós conseguiremos cair em outro propósito que vai nos auxiliar muito, que é a paciência e a resignação. E para que eu tenha paciência e resignação, eu preciso aprender a amar. Eu preciso ser mais simples, mais humilde. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades? O mérito não é assim como nós pensamos. O mérito consiste em saber sofrer, em passar pelas nossas lutas, as nossas provas, sem murmurar, sem reclamar. E muitas vezes temos que perseverar na luta sem desesperar, porque o desespero não nos traz o equilíbrio. E nós precisamos então compreender que nada é importante para nós a não ser o pensamento inteligente
de que a nossa programação reencarnatória é um procedimento de libertação do nosso espírito. Jesus, na sua grandiosidade, no seu amor, ele nos disse: bem-aventurados aflitos. Haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravam as provas por meio de sofrimentos voluntários? E aí Kardec diz: a isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Por que ele está falando isso? Porque a caridade é para nós o maior legado que nós vamos desenvolver. Há grande mérito, sim, quando nós compreendemos que nós somos capazes de auxiliar o outro, porquanto é a caridade pelo sacrifício. E ele descreve aqui passar a noite com o doente no hospital, mesmo que ele não seja nosso familiar. Estender a mão para aqueles que estão em dor, em privações. E nós temos que ver que entre aquele sofrimento e as privações, nós precisamos sempre perguntar: será que os nossos sentimentos de amor não está abafado pelo nosso egoísmo, pelo nosso fanatismo, que muitas vezes nos aflige, não aceitamos e muitas vezes passamos por a dor, pelas dificuldades que as privações nos fazem com revolta? E é tão grandioso ver as pessoas lutarem, crescerem, querer servir, auxiliar e rompendo as barreiras da dor, da pobreza, da dificuldade. Ela chega a um sentimento tão grandioso porque ela vê que aquilo que ela passou, ela estende para o outro a mãos cheias. Então, aqui nós vamos ver quando Kardec nos diz que precisa fazer uma distinção pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume. O que é aumentar o volume? É justamente quando eu não aceito, que eu reclamo, que eu fico naquela situação de vitimização, e aí nós vamos ver que todas as nossas dores têm um peso diferente. E é preciso que a gente compreenda que as nossas dores, as nossas lutas, são justamente os nossos ajustamentos com a lei de Deus. Todos nós temos conflitos, temos dores, mas quando temos compreensão da doutrina espírita, do conhecimento espírita, nós nos sentimos mais fortalecidos. E é aí que nós estruturamos a nossa fé, porque nós vamos ver que quando nós aceitamos as nossas provas sem queixar e com fé, nós passamos a sentir a grandeza desse momento como um processo de libertação. Esses que convivem com esses irmãos, que vivem dor, que percebem que eles são capazes de se resignarem sem provocar maiores dores, nós vamos ver que aí está a grandeza de Deus. Tantos que não se aceitam, macera o seu corpo, judia do seu corpo, vivem malhando, fazendo tantas coisas no corpo, como se o corpo fosse um, um objeto onde eu posso martirizar, torturar, né? E nós vamos aí, nós estamos contrariando a lei de Deus, porque o corpo é o nosso instrumento divino. O corpo é o vaso sagrado para que o Espírito possa dele utilizar para que nós possamos, então, seguir avante. Quantos martírios, quantas coisas fazemos com o nosso corpo e com isso nós vamos enfraquecê-lo e sem necessidade alguma. E isso, meus amigos, é um verdadeiro suicídio. Quando nós inveteramos na bebida, nos vícios, ou outros vícios também, não só esses que nós estamos falando, que são perniciosos, mas tem pessoas que passam o dia malhando, desenvolvendo isso, aquilo no corpo, modificando a sua estrutura. E isso não é um bem. Isso nós vamos ver que é um abuso que nós temos, que nós usamos para que a gente possa
fazer aquilo que nós queremos e nós não olhamos o que Deus nos oferece, as condições que necessitamos para que todos nós possamos percorrer um caminho diferente. Cuidar do nosso corpo é de grande valor. Mas qual seria então as provas voluntárias? São essas que nós martirizamos, muitas vezes não aceitamos. E o verdadeiro silício é justamente aquilo que nós perdemos uma noite de sono, que nós fazemos companhia para o outro, quando nós somos capazes de auxiliar a minorar o frio, a fome, para aquecer aqueles que estão no caminho conosco, tudo isso é de grande valor. E o Evangelho nos disse: fazei um sacrifício que Deus abençoa. É o sacrifício da renúncia, muitas vezes. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar de infecta levar a consolação, este é um gesto grandioso de amor, de respeito ao próximo, de valorização da vida. Quando eu me vendo em estado perfeito de condição e tendo até condição financeira, ou mesmo se não tiver, eu saio do meu lar para que nós possamos auxiliar a limpar as chagas do outro, a dar o remédio. E muitas vezes até privamos do nosso descanso para passar a noite, o dia na cabeceira de um doente que muitas vezes não tem ninguém para ajudá-lo, ninguém para olhar. Então, é preciso que com isso a gente cresça, porque esse é o verdadeiro silício, um silício abençoado, porque é um sacrifício que não é para o corpo, não estou sacrificando o corpo, mas eu estou procurando harmonizar meu pensamento com a lei. E isso é uma riqueza que nós vamos construindo lentamente. Então, vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções de viver no insulamento, que utilidades tende na terra? Que adianta nós ficarmos presos em casa, não sermos úteis aos outros, e às vezes só falando que o mundo é isso, que o mundo está cheio de pessoas ruins, eu prefiro ficar quieta dentro de casa? Onde está o seu combate? Um combate de amor, eu não posso fugir à luta, eu preciso estar nessa boa vontade de servir o nosso irmão. E aí ele fala para nós: se quereis um cilício, aplicai às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor e a injúria da calúnia, mais pungente do que a dor física. As dores morais são muito mais doídas, muito mais sofridas, porque essas dores nós não temos o bisturi que poderá retirá-las, mas só o bisturi do amor, a caridade, que vai fazer com que isso modifique a maneira de sentir e de olhar. Estamos vivendo esta hora, irmãos. Sejamos amorosos, fraternos, estendamos as mãos para aqueles que tanto necessitam de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que os espíritos amigos que ora nos acompanham neste Evangelho possam nos fortalecer, que o passe seja esse momento de transfusão de energias tão ricas para nós e para todos aqueles a quem o nosso pensamento busca, pedindo a Deus por cada um deles, que eles também recebam este passe amigo. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas se transformem em medicamentos, lenitivos divinos que vão nos fortalecer. E assim, Jesus, com o coração cheio de alegria, iniciando mais um mês, o mês do seu Natal, nós já entramos nesta vibração, rogando a Deus e a Jesus que olhe por toda a humanidade, por todos os lares, por todos nós. Amigos, sintam-se agasalhados, abraçados,
pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.